Bang. Ou devo dizer Big Bang. O Big Bang. Então, depois do Big Bang, o universo se assemelhava a uma sopa quente de prótons, nêutrons e elétrons. Depois que começou a esfriar, os prótons e nêutrons começaram a se combinar, formando os primeiros átomos ionizados de hidrogênio e, mais tarde, alguns de hélio. Esses átomos ionizados de hélio e hidrogênio atraíram elétrons, transformando-se em átomos neutros. Como resultado, a luz foi capaz de viajar livremente pela primeira vez, já que não estava mais espalhando elétrons livres. O que isso significa? O universo não estava mais escuro. Ao mesmo tempo, ainda faltavam algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang para que as primeiras fontes de luz começassem a aparecer. Foi quando chegou ao fim a Idade das Trevas Cósmica. Não sabemos ao certo como era a primeira luz do universo ou como as primeiras estrelas se formaram. Felizmente, temos o telescópio espacial James Webb para nos ajudar a encontrar as respostas. Como assim? Porque esse é um telescópio infravermelho. Por que ele é importante? Vamos descobrir. Imagine uma estrela. É uma estrela muito, muito antiga, talvez a primeira estrela que existiu. A luz deixa essa estrela há 13,6 bilhões de anos e parte em uma incrível jornada pelo espaço e pelo tempo. Ela precisa chegar aos nossos telescópios. No momento em que essa luz chega até nós, sua cor, ou comprimento de onda, muda para o vermelho. E isso é algo que chamamos de redshift, ou desvio para o vermelho. Isso acontece porque quando falamos de objetos muito distantes, a teoria da relatividade geral de Einstein entra em ação. De acordo com ela, a expansão do universo também significa que o espaço entre os objetos se estica, fazendo com que eles se afastem uns dos outros. Mas isso não é tudo. A luz também se estica, o que a desloca para comprimentos de onda mais longos. Por fim, essa luz chega até nós na forma de infravermelho. Em outras palavras, o desvio para o vermelho significa que a luz originalmente emitida pelas primeiras estrelas ou galáxias, como luz ultravioleta ou visível, é deslocada para comprimentos de onda mais vermelhos no momento em que a vislumbramos aqui e agora. Para os objetos mais distantes com redshift muito alto, esse mínimo de luz visível é deslocado para a parte do infravermelho próximo e médio do espectro eletromagnético. É por isso que, para ver esses objetos, precisamos de um telescópio superpoderoso. E se falarmos do telescópio Webb, ele pode ver de 100 milhões a 250 milhões de anos após o Big Bang, o que é incrivelmente impressionante. Assim, ao observar o universo no comprimento de onda infravermelho, o James Webb nos permite ver coisas que nenhum outro telescópio jamais mostrou. O principal objetivo desse incrível equipamento é estudar a formação de galáxias e estrelas que se formaram no início do universo. Para olhar tão longe no tempo, precisamos olhar mais profundamente no espaço. Tudo isso porque a luz leva tempo para viajar de lá até nós. Portanto, quanto mais longe olhamos, mais nos distanciamos no tempo. Para encontrar as primeiras galáxias, o James Webb fará uma pesquisa ultra profunda do universo no infravermelho próximo. Em seguida, ele fará o acompanhamento com alguns outros métodos de pesquisa. Como você se lembra, o gás entre as estrelas e as galáxias no início do universo era opaco, e a luz energética das estrelas não conseguia penetrar nele. Mas então, cerca de 1 bilhão de anos após o Big Bang, de repente ele se tornou completamente transparente. Por quê? O telescópio James Webb pode ter descoberto o motivo. Em um determinado momento no passado, as estrelas das primeiras galáxias emitiram luz suficiente para ionizar e aquecer o gás ao seu redor. E isso ajudou a clarear a visão ao longo de centenas de milhões de anos. As mais recentes percepções que os cientistas obtiveram foram sobre um período de tempo chamado Era de Reionização. Foi nessa época que o universo passou por algumas mudanças drásticas. Após o Big Bang, o gás no universo era incrivelmente quente e denso. Centenas de milhões de anos se passaram e ele esfriou. Mas então algo desconcertante aconteceu. Foi como se o universo tivesse apertado o botão repetir e o gás se tornou ionizado e quente mais uma vez. Isso pode ter acontecido devido à formação das primeiras estrelas. Depois disso, milhões de anos mais tarde, essa mistura se tornou transparente. Há muito tempo, os pesquisadores esperam encontrar evidências definitivas que possam explicar essas mudanças. E agora, o telescópio finalmente mostrou que essas regiões transparentes estão localizadas ao redor de galáxias. Os astrônomos viram essas galáxias reionizarem o gás ao seu redor. Melhor ainda, eles conseguiram medir o tamanho dessas regiões transparentes. Elas são gigantescas em comparação com as próprias galáxias. Imagine um balão de ar quente.
E agora imagine uma ervilha flutuando em seu interior. Você já entendeu. E adivinhe só? Essas galáxias minúsculas conduziram todo o processo de reionização, limpando enormes regiões do espaço ao seu redor. Essas bolhas transparentes continuaram crescendo até se fundirem e fazerem com que todo o universo se tornasse transparente. A equipe de pesquisa escolheu como alvo um período de tempo antes do fim da era da reionização. Naquela época, o universo não era totalmente opaco, mas também não era totalmente claro. Era uma colcha de retalhos de regiões de gás em diferentes estados. Para descobrir esse fato interessante, os astrônomos apontaram o telescópio James Webb na direção de um quasar, um objeto espacial incrivelmente brilhante. Ele agiu como uma lanterna gigantesca, viajando em nossa direção através de diferentes regiões de gás. Ela era absorvida pelas manchas quase opacas, ou se movia livremente pelas áreas onde o gás era transparente. Os cientistas, então, usaram o Webb para examinar as galáxias nessa região do espaço. Eles descobriram que essas galáxias eram geralmente cercadas por regiões transparentes com um raio de cerca de 2 milhões de anos-luz. Para fins de comparação, a área que as galáxias limparam era quase a mesma distância que o espaço entre a nossa galáxia Via Láctea e a nossa vizinha mais próxima, a Galáxia de Andrômeda. E o telescópio testemunhou essas galáxias no processo de limpeza do espaço ao redor delas. Era o fim da era da reionização. Até então, ninguém tinha evidências do que causou a reionização. A equipe está planejando mergulhar na pesquisa sobre outras galáxias em 5 campos adicionais. Os resultados do telescópio Webb no primeiro campo foram extremamente claros. E, embora os astrônomos esperassem identificar algumas dezenas de galáxias existentes durante a era da reionização, eles conseguiram identificar 117. Agora, vamos falar um pouco sobre o principal herói do programa de hoje, o telescópio espacial James Webb. Trata-se de um equipamento absolutamente impressionante, que é cerca de 100 vezes mais potente que o telescópio espacial Hubble, e este último observou lugares que estão a 13,4 bilhões de anos-luz de distância. O telescópio James Webb também é muito caro, para dizer o mínimo. Embora originalmente o custo do telescópio tenha sido estimado em apenas 1 a 3,5 bilhões de dólares, todo o processo de desenvolvimento custou cerca de 10 bilhões de dólares. Para efeito de comparação, a NASA gastou 4,7 bilhões de dólares para construir e lançar o telescópio Hubble, e foi mais 1,5 bilhão de dólares para fixá-lo em órbita. Embora o telescópio espacial James Webb tenha 3 andares de altura e o tamanho de uma quadra de tênis, seus espelhos são os mais leves de todos os tempos. Durante o processo de fabricação, eles sofreram uma redução de peso de 92%. Quando você olha para eles, os espelhos do telescópio parecem ser de ouro, mas na realidade eles são feitos de berílio. Esse é um metal cinza-aço leve e quebradiço. Um revestimento de ouro é aplicado a cada espelho, isso é verdade. Mas eles não podem ser produzidos inteiramente de ouro, pois esse material precioso tende a se expandir e contrair mesmo com pequenas mudanças de temperatura. Portanto, a quantidade total de ouro no telescópio espacial James Webb é inferior a 60 gramas, ou seja, uma peça de ouro do tamanho de uma bola de golfe. E as placas de ouro que cobrem o espelho têm menos de 1000 átomos de espessura. Quanto às capacidades do telescópio, ele seria capaz de ver claramente uma moeda de 1 centavo americano a 38 quilômetros de distância e uma bola de futebol a 547 quilômetros de distância. O lado do telescópio do James Webb está se resfriando e sua temperatura não ultrapassa 223 graus Celsius negativos. Isso é frio o suficiente para tornar o nitrogênio líquido. Um escudo solar verdadeiramente enorme com 5 camadas envolve o telescópio e reflete o máximo de luz solar possível, mantendo-o resfriado. Um gigante está se escondendo no céu. Kipo é a maior coisa que já encontramos no universo próximo. Há anos ela vem atrapalhando nossa compreensão do universo e acabamos de descobri-la. O Kipo é denso, poderoso e perigoso de ser ignorado. Se não entendermos estruturas como essa, talvez estejamos lendo o universo de forma completamente errada. Então, o que é exatamente? Bem, não é um objeto sólido como um planeta ou uma estrela. E não é uma coisa única, é uma superestrutura. Basicamente uma região inteira do universo. Uma bagunça emaranhada de matéria que se estende por uma enorme quantidade de espaço costurada pela gravidade. O Kipo é formado por uma enorme rede de galáxias, aglomerados de galáxias, grupos gigantes de galáxias, gás e matéria escura.
É como uma superestrada, em que os aglomerados de galáxias são as cidades, os filamentos são as estradas e a matéria escura é a infraestrutura invisível que mantém tudo unido. Esse gigante se estende por 1,3 bilhão de anos-luz. Isso significa que, se você viajasse na velocidade da luz, ainda levaria 1 bilhão e 3 milhões de anos para atravessá-lo. Kipo também tem 200 quatrilhões de massas solares, embora ocupe apenas 13% do universo observável. O nome Kipo vem do sistema Inca de cordas com nós usada para registrar coisas, chamadas quipos. Era como um sistema de escrita. Nesse sistema, cada nó, cor e torção contava uma história, números, impostos, colheitas e assim por diante. Assim, quando os astrônomos viram essa estrutura colossal no espaço, longa, emaranhada e ramificada como cordas espaciais, deram-lhe o nome dessa linguagem de nós. Além disso, a forma do espaço lembrava aos cientistas esses fios. Há um longo filamento central e os menores se ramificam nas laterais. O que é ainda mais fascinante é que Kipo não está sozinho. Quando os cientistas mapearam essa parte do universo, eles encontraram 5 dessas estruturas enormes. Elas também não estão simplesmente paradas ali. Elas se formaram ao longo de bilhões de anos por meio da gravidade, que lentamente uniu a matéria. No total, todos esses gigantes contêm quase metade de todos os aglomerados de galáxias dessa região, 30% de todas as galáxias e 1/4 de toda a matéria do universo observável. A equipe que encontrou Kipo usou um truque inteligente. Procurou por raios X provenientes de aglomerados de galáxias. Esses aglomerados não estão apenas cheios de galáxias, eles também estão cheios de gás superquente. Esse gás é tão quente que brilha na luz de raios X que não podemos ver com nossos olhos, mas telescópios espaciais podem. Se houver muito brilho de raios X, isso significa que há uma enorme quantidade de matéria, galáxias, gás e matéria escura, toda unida pela gravidade. É aí que se encontram as áreas mais densas e populosas do universo. Assim, seguindo o brilho dos raios X, os cientistas puderam desenhar um mapa mostrando onde as maiores estruturas cósmicas, como Kipo, estavam escondidas. Por que tudo isso é importante? Porque essas megaestruturas mexem com tudo. Em primeiro lugar, eles distorcem o fundo cósmico de micro-ondas, a luz antiga que sobrou do Big Bang. Trata-se de um brilho tênue de luz que preenche todo o universo. Depois que o Big Bang aconteceu e nosso mundo foi criado, ele emitiu sua primeira luz e sinais que ainda não se enfraqueceram completamente. A radiação remanescente ainda está chegando até nós, mesmo depois de 13,8 bilhões de anos. Ao estudar essa luz antiga, os cientistas podem aprender como era o universo primitivo. E Kipo estraga tudo para nós. Essas megaestruturas têm tanta gravidade que dobram e distorcem essa luz antiga quando ela passa por elas. Isso é chamado de efeito Sachs-Wolfe integrado. Essas deformações adicionam ruído ao sinal original, e agora é mais difícil obtermos uma compreensão adequada e mais clara de como era o universo bebê e como ele se expandiu. Elas também interferem na constante de Hubble. O universo está em constante expansão, e a constante de Hubble nos informa a velocidade com que ele está crescendo. Em outras palavras, a velocidade com que as galáxias estão se afastando umas das outras. Mas as coisas gigantes no espaço, como o Kipo, têm tanta gravidade que puxam as galáxias próximas em sua direção, bagunçando a maneira como essas galáxias se movem. Isso torna mais difícil para os cientistas medir a verdadeira velocidade de expansão do universo. Eles não podem dizer se uma galáxia está se movendo porque o universo está crescendo ou apenas porque está sendo puxada por algo enorme nas proximidades. E por fim, há a lente gravitacional. A luz no espaço viaja constantemente, mas nem sempre segue uma linha reta. Se o espaço for distorcido, por exemplo, pela gravidade, a luz que viaja pelo espaço também será curvada e distorcida. Lente gravitacional é quando a luz de galáxias distantes é curvada porque passa por algo supermaciço, como o Kipo. Essa enorme gravidade puxa a luz da mesma forma que uma bola pesada pode dobrar um lençol. E como a luz nos fornece informações, literalmente nos faz ver a aparência das coisas, essa curvatura distorce a forma como vemos as galáxias. As imagens das galáxias acabam parecendo esticadas, mais brilhantes, ou podemos até encontrar uma galáxia inteira no lugar errado. É como olhar para o nosso universo por meio de uma lente de aumento distorcida. Se não tomarmos cuidado, podemos interpretar mal essas distorções e ter uma ideia errada de como é o nosso mundo. Felizmente, essas misteriosas superestruturas não aparecem do nada. Os astrônomos suspeitavam que algo assim deveria estar por aí. Eles só não tinham certeza. Nosso melhor modelo para o universo é chamado Lambda CDM.
Ele diz que o universo começou com o Big Bang, ainda se expandindo, e é feito principalmente de coisas misteriosas, energia escura e matéria escura fria, a parte CDM. Não podemos ver ou tocar essas coisas, mas sabemos que elas existem, porque se não existissem, nosso universo literalmente se desintegraria. Esse modelo corresponde ao que de fato vemos, como a formação de galáxias, como as estrelas se movem e a forma geral do universo. Portanto, mesmo que algumas peças do quebra-cabeça por si só ainda sejam um mistério, elas correspondem à imagem real. E esse modelo de fato previu coisas como o Kipo. Quando os cientistas executaram simulações usando esse modelo, eles viram estruturas semelhantes se formando, teias cósmicas gigantes de galáxias unidas pela gravidade. O Kipo correspondeu a essas previsões na vida real. Isso também significa que o Lambda CDM está correspondendo à vida real mais uma vez, graças a Deus. Não há grandes surpresas aqui, mas agora que a encontramos de fato, ela é a maior estrutura conhecida no universo observável. Há outro gigante antes de Kipo, a Grande Muralha de Sloan. Essa foi descoberta em 2003 e acreditava-se que era uma das maiores estruturas já encontradas, e ainda é um monstro absoluto. A Grande Muralha de Sloan se estende por mais de 1 bilhão de anos-luz. Ela é chamada de muralha, mas não é uma muralha como as que você encontraria na Terra. É também uma vasta rede cósmica composta de milhares de galáxias e gás, conectadas pela matéria escura. O que torna Kipo e a Grande Muralha de Sloan tão surpreendentes é o fato de parecerem literalmente grandes demais para existir. De acordo com o modelo Lambda CDM, estruturas tão grandes não deveriam ser comuns, especialmente na época em que se formaram. Como esses gigantes se formaram tão rapidamente em um universo que deveria estar crescendo, se expandindo e se suavizando com o tempo? E se continuarmos a encontrar mais deles, isso seria completamente insano. Poderia significar que há algo mais profundo acontecendo na forma como nosso mundo é construído. Tudo isso faz parte de nossa louca jornada copernicana, uma longa série de descobertas em que o universo nos deixa cada vez mais humildes. Toda vez que descobrimos algo assim, percebemos ainda mais que não somos o centro de nada. Primeiro, aprendemos que a Terra não era o centro do nosso sistema solar. Depois, descobrimos que o sistema solar é apenas uma partícula em uma galáxia. Agora, até mesmo os superaglomerados de galáxias, que acreditávamos serem os maiores, estão sendo diminuídos por estruturas como Kipo e a Grande Muralha de Sloan. Mas essas estruturas não durarão para sempre. Kipo é temporária. Ao longo de bilhões de anos, a gravidade a destruirá, quebrando-a em pedaços menores. Algumas partes entrarão em colapso em aglomerados mais apertados, outras se afastarão. Atualmente, no entanto, é uma das estruturas mais importantes do universo conhecido. Ela molda a forma como as galáxias se formam. Ela dobra a luz, o que a torna muito importante para nós. Ela literalmente atrapalha nossa compreensão do cosmos. Você pega um canudo gigante e começa a inflar Saturno. Ele está ficando cada vez maior e maior e maior. Já chega. Agora vamos adicionar alguns anéis gigantes. Pronto. Este é o Super Saturno, também chamado de Saturno com esteroides. Trata-se de um objeto real que os cientistas descobriram em 2012, o planeta chamado J1407b. E eles ainda não têm certeza do que realmente é. Poderia ser um gigante gasoso como Júpiter ou Saturno no nosso sistema solar. Nesse caso, não haveria nenhuma superfície sólida nele. E se quisesse colocar os pés ali, você simplesmente percorreria todo o caminho até o centro dele. Mas também pode ser uma anã marrom, que é algo entre um grande planeta e uma estrela propriamente dita. Esses objetos devem ser pesados o suficiente para iniciar reações termonucleares, como as que acontecem dentro das estrelas. Mas a força dessas reações é muito fraca para que as anãs marrons brilhem e emitam calor. Para imaginar o tamanho e o peso de J1407b, vamos olhar para a nossa Terra. Se você colocar nosso planeta em uma balança, ela mostrará um número 6, mais 21 zeros de toneladas. Ele também tem cerca de 12.700 quilômetros de diâmetro. Agora aqui está Júpiter, o maior do nosso sistema solar. Seu diâmetro é 11 vezes maior que o da Terra e 318 vezes mais pesado. Se ele fosse um balde, você poderia colocar 1.321 terras nele. E este é o herói do dia, Super Saturno, quase 20 vezes maior que Júpiter. Para equilibrar a balança, você precisaria colocar 6.360 terras do outro lado. Os anéis de lá são tão largos que, se estivessem no sistema solar, ocupariam mais da metade do espaço entre o Sol e a Terra.
E se trocasse de lugar com o original que conhecemos, você veria esses anéis a olho nu. Seriam maiores do que a lua cheia. Presumivelmente, eles apareceram da mesma maneira que aqueles ao redor de nosso Saturno. Uma teoria diz que são os restos de uma lua que já existiu, cuja órbita não era estável. E com o tempo, esse satélite foi dilacerado pelas forças das marés e do enorme planeta que orbitava. Pequenos pedaços da antiga Lua ocuparam seus lugares na órbita do gigante e colidiram um com o outro, como em um liquidificador. Depois de algum tempo, tudo o que restou foram basicamente partículas de poeira e gelo, movendo-se ao redor do planeta gigantesco. Outra teoria sugere que os anéis apareceram depois que a Lua colidiu com um asteroide ou outro satélite natural. Em seguida, o liquidificador gravitacional fez a sua parte e transformou os detritos nos anéis. Alguns cientistas acreditam que estes se formaram na mesma época do próprio planeta. Então, seriam apenas os restos da nebulosa planetária, que é uma nuvem de gás, detritos espaciais e poeira, que mais tarde, provavelmente, encolheu e se solidificou para formar um planeta. Só podemos supor de onde Super Saturno tirou seus anéis, mas os cientistas dizem que sua massa equivale a 80% da Terra. Isso pode significar que a Lua que costumava orbitar J1407b tinha aproximadamente o mesmo tamanho do nosso planeta. Há uma pequena lacuna no meio desses anéis. Os cientistas acreditam que a Lua de Super Saturno pode estar lá. Se for esse o caso, deve ser do tamanho de Marte. Se os pesquisadores estiverem certos e Super Saturno for, na verdade, uma anã marrom, essa é uma descoberta incrível. Eles poderão observá-la envelhecer. Supostamente as anãs marrons perdem sua energia e encolhem, desaparecendo no processo. E quando uma esgota toda a sua energia, ela se transforma em uma anã negra, que é fácil de confundir com um buraco negro. As anãs negras ainda não foram descobertas em nenhum lugar do universo, porque levam de trilhões a quatrilhões de anos para se formar. Nosso universo é muito jovem, e nenhuma das estrelas, mesmo aquelas que apareceram quando o universo surgiu, tiveram tempo de se tornar anãs negras. Um dos objetos mais antigos do universo é esta anã branca, com um nome bem longo, WD 0346-246. Ela tem entre 11 e 12 bilhões de anos, e a metade da temperatura do nosso Sol, e ainda está esfriando. Seriam necessários cerca de 10 e mais 15 zeros de anos para se transformar em uma anã negra. Para efeito de comparação, o universo tem 1,4 e mais 10 zeros de anos de idade. Os cientistas acreditam que uma anã negra existirá por cerca de 10 mais 25 zeros de anos, alimentando-se de matéria escura. Depois disso, seus prótons, as menores partículas da matéria, começarão a se decompor. E então, a anã negra simplesmente evaporará. Isso levará outros 10 mais 49 zeros de anos. Mas, se os prótons permanecerem intactos, um cenário muito mais interessante aguardará a anã negra. Em mais 10 e 1.500 zeros de anos, a anã negra se tornará uma estrela de ferro, que é essencialmente apenas uma bala de canhão no espaço. Essa esfera de ferro existirá por bilhões de vezes a mais do que o nosso universo inteiro, até que, de repente, se transforme em um buraco negro. Portanto, o processo de formação de uma anã negra é extremamente longo. Uma estrela normal demoraria muito tempo para envelhecer tanto. Mas Super Saturno, se ele for uma anã marrom, pode estar muito mais perto desse estado. Saturno com esteroides não é o único planeta estranho em nosso universo. Aqui está Gliese 436b, que foi detectado pelo método de trânsito. Um trânsito acontece quando um planeta se move entre sua estrela hospedeira e um observador. É parecido com um eclipse lunar. Esse planeta tem 4 vezes o tamanho da Terra e é 22 vezes mais pesado. É quase como Netuno. Trata-se de um mundo aquático exótico. A água lá é sólida, mas não é gelo. Ela tem uma temperatura de cerca de 270 graus. A água em uma panela se transforma em vapor a 100 graus, mas em Gliese 436b, o líquido permanece sólido devido à pressão extrema. Os cientistas também descobriram que a atmosfera dele está evaporando para o espaço sideral. É por isso que há uma nuvem circular gigante ao redor, constantemente se movendo em sua órbita, dando ao planeta uma longa cauda que se parece com a de um cometa. Cancri E possui riquezas incríveis que valem mais do que todo o dinheiro da Terra. Existem diamantes espalhados por todo o planeta, que é cerca de 2 vezes mais largo e 8 vezes mais pesado que o nosso. Além disso, não gira. Um de seus lados sempre fica voltado para a estrela hospedeira. A temperatura da superfície ali é quase 2 vezes mais alta que a de um incêndio em chamas. E como a estrela hospedeira é rica em carbono,
O planeta também contém muito desse elemento. A pressão e as temperaturas intensas ajudam a transformar o carbono em grafite e diamantes. Infelizmente, Cancri E está a 40 anos-luz de distância do nosso. Portanto, demoraria cerca de 730 mil anos para chegarmos lá em um foguete normal. Outro que é rico em pedras preciosas é HAT P7b, a cerca de 1000 anos-luz de distância daqui. É 60% maior e quase 2 vezes mais pesado que Júpiter. Está tão perto da sua estrela hospedeira que faz uma revolução ao seu redor em apenas 2 dias terrestres. Por causa dessa proximidade, HAT P7b é quase tão quente quanto uma anã branca. Se você olhar para o lado noturno dele, verá nuvens incomuns. Os cientistas acreditam que elas podem ser ricas em corindon. Esse material é o que forma rubis e safiras. Portanto, é provável que chovam pedras preciosas muito caras e bonitas por lá. VASP-12b é um dos planetas mais escuros já descobertos. Apenas um de seus lados está voltado para sua estrela hospedeira. Sua superfície é tão escura que consome cerca de 94% de toda a luz visível. Então, se parece muito com um buraco negro. A estrela hospedeira aquece tanto o VASP-12b que o material ali evapora continuamente. Então a forte gravidade da puxa essa nuvem na sua direção, formando um disco. Mas TRES-2b é o campeão, sendo o planeta mais escuro conhecido pelas pessoas. Ele absorve 99% da luz proveniente de sua estrela. Isso significa que consome mais luz do que um pedaço de carvão. 1% da luz restante parece vermelha quando é refletida por este gigante gasoso. De longe, esse carinha parece muito mal. Um dos planetas mais antigos do universo é PSR B1620-26b. Ele tem cerca de 12,7 bilhões de anos. Ou seja, se formou cerca de 1 bilhão de anos após o Big Bang. É tão antigo que suas 2 estrelas hospedeiras tiveram tempo de evoluir. Uma é uma anã branca, a outra é um pulsar que faz quase 100 rotações por segundo. O nascer do Sol no planeta deve ser impressionante. Neste momento, esse sistema estelar está se movendo em direção a um denso aglomerado de estrelas. É provável que isso leve a uma colisão estelar. Portanto, o destino de PSR B1620-26b é desconhecido. Kepler 438b é um dos planetas mais parecidos com a Terra. Ele é apenas 12% maior e fica na zona habitável de sua estrela hospedeira. Nem muito perto, nem muito longe. É um local ideal onde a água não evapora por causa do calor e não se transforma em gelo em razão do frio. E pode hospedar vida em sua superfície. No futuro, também pode se tornar um novo lar para a humanidade. Mas as pessoas levariam cerca de 470 anos para chegar lá, mesmo se viajássemos na velocidade da luz, o que é impossível devido às leis da física. TRES-2b é um planeta onde a noite nunca acaba. E não é como uma noite normal com lindas estrelas brilhando no céu. Aqui é escuro e escaldante. O TRES-2b é um gigante gasoso cerca de 1,5 vezes mais massivo que Júpiter, e sua superfície absorve a luz melhor que o carvão. Também pode ter um leve brilho vermelho escuro devido a esse ar ardente, que é tão quente quanto lava fresca. Delícia, não? No sistema estelar de 55 Cancri, existem 5 planetas, 4 dos quais são gigantes gasosos semelhantes a Júpiter e Saturno. Mas o quinto, ou melhor, o primeiro, porque está mais próximo da estrela, é horrivelmente diferente. 55 Cancri E está tão perto do seu Sol que metade da superfície do planeta é literalmente um oceano de lava derretida. A outra metade é uma escuridão eterna porque nunca vê o Sol. O planeta está sempre com um lado voltado para sua estrela. E entre a parte escaldante e a escura, há uma zona do crepúsculo, uma fina faixa de nada sombrio. HD 189733b. Não vou dizer isso de novo. É o único exoplaneta na órbita de sua estrela, e à primeira vista parece bastante bonito. Redemoinhos azuis e brancos formando padrões maravilhosos. Mas essas cores agradáveis na verdade vêm de partículas de silicato duro na atmosfera do planeta, o que significa que chove vidro aqui. E o pior é que os ventos atingem a velocidade de 8.700 km por hora, ou quase Mach 7. Para comparação, a rajada de vento mais rápida na Terra foi de 408 km por hora, mais de 20 vezes menor. Assim, o vidro que cai do céu viaja horizontalmente em velocidades hipersônicas, rasgando tudo em seu caminho. O próximo sistema, PSR B1257+12, tem 3 exoplanetas, todos sendo lentamente destruídos por sua própria estrela. Isso acontece porque não é uma estrela normal, é um pulsar,
um núcleo de uma estrela explodida girando rapidamente. Ele cria poderosos pulsos eletromagnéticos em várias direções, enquanto gira vários milhares de vezes por segundo. Como resultado, os planetas que orbitam essa estrela falecida estão sendo lentamente devorados e acabarão por desaparecer completamente. Kepler-70 é uma estrela anã azul quente que explodiu em uma gigante vermelha há cerca de 18 milhões de anos. Na época, era orbitada por pelo menos 2 planetas. O mais próximo deles era um gigante gasoso, semelhante a Júpiter. Seu nome era Kepler-70b e ainda existe, mas a estrela crescida o consumiu e o transformou em um mundo rochoso e quente. No momento, é um dos planetas mais quentes já descobertos. Sua temperatura é mais alta que a da superfície do nosso Sol. Ele teve sorte em sobreviver mesmo passando tempo dentro da estrela, mas está evaporando agora e provavelmente desaparecerá em um futuro próximo. WASP-12b é um dos planetas mais estranhos e tristes que existem. A enorme gravidade de sua estrela combinada com o planeta, que consiste principalmente em gás, resulta na estrela devorando lentamente seu protegido. WASP-12b já assumiu a forma de um ovo esticado em direção ao seu impiedoso Sol e é incapaz de modificar essa condição. Em mais de 10 milhões de anos, o planeta inevitavelmente sucumbirá ao apetite da estrela voraz. Se você já se perguntou como é andar sobre o gelo e brasas ao mesmo tempo, Gliese 436b é um planeta que lhe daria um exemplo prático. Estando extremamente perto de seu Sol, o exoplaneta do tamanho de Netuno possui temperaturas mais quentes do que um forno em chamas, e, no entanto, segue coberto de gelo, que queima incessantemente. Este gelo é muito mais denso devido à enorme gravidade do planeta, permanecendo sólido mesmo sob condições extremas, sem derreter. Nenhuma lista de mundos assustadores poderia existir sem que Vênus fosse mencionado, o gêmeo da Terra. O segundo planeta a partir do Sol tem uma atmosfera tão espessa e cheia de nuvens que sua superfície é muito mais quente que a de Mercúrio. As erupções vulcânicas atormentam Vênus constantemente. Sua gravidade é quase 100 vezes mais forte que a nossa. E essas nuvens que mencionei não são feitas de água, mas de ácido sulfúrico, que se condensa e volta na forma de chuva, aumentando o inferno. Mas mesmo que você fosse corajoso ou maluco o suficiente para tentar passar por essas nuvens, provavelmente não conseguiria. Os ventos lá em cima são tão fortes quanto alguns dos furacões mais poderosos da Terra. Aqui temos um nome muito longo para um planeta muito, muito frio. Embora a estrela hospedeira não fique muito longe, é uma anã vermelha pequena e bastante fria, cuja luz e calor mal chegam ao planeta. As temperaturas lá fora chegam a menos 223 graus Celsius, o que é apenas ligeiramente mais quente que o zero absoluto. O exoplaneta é, portanto, escuro, sombrio e coberto de gelo eterno que nunca derrete. Ainda assim, se tiver um núcleo rochoso, pode gerar algum calor, então há uma chance de que bem abaixo da superfície congelada, algumas coisas alienígenas desconhecidas possam estar espreitando. Dimidium, localizado a cerca de 50 anos-luz de distância do nosso sistema solar, é um planeta hostil para qualquer ser vivo em muitos aspectos. Está acoplado por maré ao seu Sol, o que significa que um de seus lados está sempre voltado para a estrela, enquanto o outro está sempre virado para longe. O lado quente tem temperatura de 980 graus Celsius, com ventos sempre soprando e que atingem 1000 km por hora. Apesar de o Dimidium ser um gigante gasoso, ele contém uma grande quantidade de ferro, que derrete e evapora na atmosfera, criando nuvens, e quando esfriam, caem na superfície na forma de uma chuva infernal de ferro fundido. O oxigênio é geralmente visto como um elemento que pode trazer vida a um planeta, mas esse definitivamente não é o caso de Osíris. Os cientistas ficaram chocados ao encontrar oxigênio neste planeta, ou melhor, ao redor dele, porque ele está 8 vezes mais perto de sua estrela do que Mercúrio está do Sol. Essa distância extrema faz de Osíris um caldeirão vivo onde tudo pode queimar. Também é responsável por uma órbita muito curta do planeta em torno da estrela. Um ano em Osíris é igual a 3 dias e meio da Terra. Além disso, a atmosfera do planeta é constantemente soprada e derretida pelo calor do Sol. O Corot ESO 3b não é tão quente nem tão frio quanto alguns dos outros nessa lista, mas é aterrorizante à sua maneira, mais traiçoeiro. É um gigante gasoso semelhante em tamanho a Júpiter, mas 20 vezes mais denso. Isso faz com que a gravidade deste planeta pese em toda a sua superfície 50 vezes mais do que na Terra. Pisar nele seria sua desgraça fatal.
porque você seria imediatamente esmagado pela densidade de sua atmosfera. Corot 7b é outro mundo parecido com um forno. Sua temperatura diária é superior a 2.200 graus Celsius. Combinada com a superfície rochosa, apresenta uma paisagem infernal. As rochas do solo borbulham e fervem, evaporando na atmosfera, onde se resfriam e acabam voltando à superfície em uma chuva de enxofre. O que é ainda mais triste é que o Corot 7b pode ter sido um gigante gasoso cuja atmosfera derreteu com o calor, sobrando apenas o núcleo queimado. Júpiter tem 79 luas conhecidas, e as 4 maiores, que são particularmente interessantes, são as de Galileu. Elas foram nomeadas em homenagem a Galileu Galilei, que as descobriu no século 17. As 4 têm algo em comum, mas ao mesmo tempo são muito diferentes. Europa é a menor delas, com um diâmetro de 3.000 quilômetros. Orbita Júpiter a cada 3 dias e meio. As primeiras imagens que obtivemos de lá foram tiradas na década de 1970. A superfície dela consiste principalmente de gelo de água. É uma lua com longas fraturas, geralmente com cerca de 1 quilômetro de largura, que podem se estender por milhares de quilômetros em sua superfície. Elas provavelmente se formaram quando a crosta se separou com a força das marés no misterioso oceano abaixo da superfície. Em 2012, os cientistas descobriram plumas de vapor d'água em erupção, perto do polo sul dela, subindo até 200 quilômetros. Elas podem nos ajudar a descobrir o que há dentro de Europa sem precisar pousar lá. Os pesquisadores acham que pode haver um oceano magnífico escondido de 15 a 25 quilômetros abaixo da superfície sólida, com 65 a 160 quilômetros de profundidade. Mesmo tendo apenas 1/4 do diâmetro da Terra, ela contém o dobro de água de todos os nossos oceanos juntos. Esse oceano é um ambiente potencial para algumas formas de vida, na qual os cientistas acreditam que toda a crosta de gelo está flutuando e provavelmente faz uma rotação completa em torno de Europa, uma vez a cada 12.000 anos. Na imagem que a espaçonave Galileu tirou, você pode ver pequenas manchas marrom escuras, com 10 quilômetros de diâmetro, e que se formaram à medida que o material quente e menos denso chegava à superfície. Ela pode também ter empurrado a crosta ou rompeu tudo junto. A superfície de Europa consiste nos chamados terrenos do caos, que são áreas rugosas rodeadas por uma superfície mais lisa. Seu equador talvez seja coberto por pontas de gelo chamadas penitentes, que podem chegar a 15 metros de altura. Nós temos assim na Terra também, especialmente em áreas secas de grandes altitudes. Mas nenhuma delas é tão grande quanto as de Europa. Nossa Lua tem mais de 5.000 grandes crateras em um diâmetro de mais de 25 quilômetros. A superfície de Europa não tem crateras de impacto e não parece ter mais de 50 milhões de anos. Isso significa que está mudando e se renovando o tempo todo. É uma lua gelada e uma das mais suaves de todos os objetos espaciais sólidos do nosso sistema solar. Por causa disso, é 5 vezes mais brilhante que a nossa. Europa está sob uma rajada constante de radiação vinda de Júpiter, tão forte que não duraríamos nem um dia lá. Ela está 5 vezes mais longe do centro de nosso sistema solar do que a Terra. Dessa maneira, quase não recebe calor proveniente do Sol. Por isso, pode permanecer congelada, uma vez que a temperatura média é de menos 160 graus no Equador e de cerca de 220 graus negativos nos polos. Há cerca de 40 anos, a espaçonave Voyager 1 chegou perto da Lua rochosa e descobriu que ela é a campeã vulcânica do nosso sistema solar. É a quinta de Júpiter, a mais interna, e tem 4 bilhões e meio de anos, quase a mesma idade do próprio planeta. É semelhante em tamanho ao nosso satélite natural, e ainda tem densidade e quantidade de gravidade semelhantes. Mais luas do nosso sistema solar consistem em silicatos e água congelada, mas Io é feita de ferro e rocha de silicato. Você conseguiria ver algumas belas auroras ali. Conforme ela gira em torno de Júpiter, as auroras mudam o brilho o tempo todo, mas estão sempre lá. Io fica relativamente perto do planeta, quase 420 mil quilômetros acima do topo de suas nuvens. Se você pudesse ir até lá e dar uma olhada em Júpiter, ele pareceria 40 vezes maior no céu do que a nossa Lua. Observar as estrelas lá seria incrível. Io precisa de 42 horas e meia para orbitar Júpiter, sendo que a nossa Lua necessita de quase um mês. Em alguns pontos, a altura da maré desse satélite de Júpiter pode chegar a 100 metros. É semelhante ao que temos na Terra. A gravidade da nossa Lua causa marés oceânicas. Io não tem oceano, mas o próprio solo se move, subindo e descendo. É como se um elevador o levasse para o fundo e depois para o topo de um prédio de 30 andares. A gravidade de Júpiter e de suas outras grandes luas afetam Io. Então as marés de solo em sua superfície são 5 vezes mais altas que as oceânicas mais altas do nosso planeta.
Tudo isso deixa o local tão quente por dentro que alguns dos materiais internos derretem, fervem e tentam escapar da maneira que for possível. Eventualmente formam-se um buraco no chão, que então se transforma em um vulcão. Io é o corpo mais ativo do nosso sistema solar quando se trata de vulcões. Lá existem mais de 400 deles, com 150 em erupção o tempo todo. Alguns lançam suas plumas de gás quente a 320 km no espaço. Seria difícil andar até lá, pois estamos falando de um mundo muito intenso de planícies aluviais de rocha líquida, enormes fluxos de lava, múltiplos lagos com esse elemento e gigantescas montanhas em colapso. Ganymedes, a maior lua do sistema solar que conhecemos, também tem o maior oceano. Ela é 26% maior do que Mercúrio em termos de volume, mas é menos densa. Esse satélite natural gigante tem uma crosta espessa de água congelada a 150 km de profundidade. Pode haver um enorme oceano de água líquida por baixo, que se estende por 100 km de profundidade, o que é cerca de 10 vezes mais do que o ponto mais profundo dos oceanos da Terra. A Voyager também detectou calotas polares de gelo lá. Ganymedes é metade rocha, metade água, incluindo pequenas quantidades de metais e gelo. Sua atmosfera é muito fina e não contém oxigênio. O oceano provavelmente não contém vida. A Terra é um grande exemplo de como certos micróbios e criaturas podem sobreviver nas profundezas sem luz solar. Mas o oceano de Ganymedes é tão profundo e a pressão é tão forte que a água no fundo provavelmente se comprimiu de volta a gelo. Certas formas de vida nas áreas mais profundas do nosso oceano sobrevivem graças às fontes geotérmicas que ejetam minerais, como é provável que haja gelo espesso entre o oceano e o núcleo. Esse não é o caso de Ganymedes, mas o oceano lá é salgado, com várias camadas divididas por pedaços de gelo. Se houver alguma chance de vida, pode ser na parte onde o núcleo rochoso está em contato com a camada mais interna do gelo. Por baixo de toda aquela água e gelo, Ganymedes é a única lua em todo o sistema solar com um campo magnético. Isso é possível porque ela tem um núcleo líquido. Além disso, circunda Júpiter aproximadamente uma vez a cada 7 dias. Sua órbita é excêntrica, ou seja, em alguns pontos fica bem perto do planeta. Ganymedes, Io e Europa têm forças gravitacionais que afetam umas às outras. No momento em que Ganymedes orbita Júpiter uma vez, Europa faz 2 órbitas e Io 4. 1/3 da superfície de Ganymedes contém grandes regiões escuras, enquanto os outros 2/3 são mais claros. As áreas escuras são mais antigas e contêm mais crateras. As mais claras têm cristas e sulcos longos com cerca de 700 metros de altura e milhares de quilômetros de comprimento. Calisto, a terceira maior lua do sistema solar em diâmetro, precisa de 17 dias terrestres para orbitar Júpiter. Sua atmosfera é bem fina. Existem muitas crateras de impactos, mas sua crosta antiga é basicamente a mesma há mais de 4 bilhões de anos. Quando um planeta é geologicamente ativo, como a Terra, algumas coisas podem apagar a maioria das evidências de impactos anteriores. Água, vulcões, movimentos das placas tectônicas, atividade humana e o clima. Tudo isso modifica a superfície. Calisto não tem nada disso. Os cientistas acham que essa lua costumava ser um mundo oceânico que acabou congelando. Ela foi atingida por meteoros de vez em quando, mas permaneceu intocada em sua maior parte. No entanto, possui algumas crateras bastante impressionantes, como Valhalla, a maior cratera com vários anéis do nosso sistema solar, com 4.000 quilômetros de diâmetro. As principais crateras em Calisto contêm mais anéis do que em outros corpos celestes. O que quer que tenha atingido esta lua era grande o suficiente para perfurar a fina crosta, fazendo com que a água se espalhasse na superfície. E abaixo desta crosta fina pode haver um oceano salgado ou gelo macio. A sonda espacial Galileu detectou que o campo magnético de Júpiter não conseguia penetrar através dessa lua, provavelmente por causa de uma camada de, pelo menos, 10 quilômetros de espessura. É por isso que é difícil explorar Calisto. Luas como Europa têm aberturas que ejetam água dos oceanos subterrâneos. Mas para explorar Calisto e observar mais sobre seu passado, teríamos que usar um método à moda antiga, escavando através da crosta. Se quiséssemos chegar às partes externas do nosso sistema solar, Calisto seria um ótimo local, pois a radiação de Júpiter não o alcança, então estaríamos mais seguros lá do que em algumas outras luas internas. A Terra, nosso lar, a terceira esfera azul a partir do Sol, o único planeta onde sabe-se que a vida consegue se desenvolver. Temos cerca de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de argônio, vapor d'água e dióxido de carbono, um equilíbrio perfeito para suportar nossa respiração.
A troposfera é a parte mais baixa e densa da atmosfera terrestre, com de 8 a 14 quilômetros de espessura. É parte da atmosfera que muda constantemente nosso clima. Para que qualquer vida exista, precisaríamos dessa atmosfera e da mesma combinação de gases para respirar. Se todos os planetas do nosso sistema solar fossem combinados para se tornar uma mega-terra, então os humanos não teriam evoluído da maneira que somos hoje e teríamos um planeta muito diferente. Se pegarmos a paisagem de Marte, teremos apenas terra sólida sem grandes extensões de água. A Terra é o único planeta no sistema solar com corpos d'água. Uma das primeiras maravilhas a ser vista será o Monte Olimpo, o maior vulcão do sistema solar. Ele ultrapassa a altura do Monte Everest em 2.300 metros desde a sua base. Valles Marineris é um grupo de desfiladeiros que faz com que o Grand Canyon nos Estados Unidos pareça dentro da média. Essa maravilha se estende por quase 4.000 quilômetros e atinge mais de 6 quilômetros de profundidade. Acima desses terrenos incríveis, existem muitos outros locais enormes em Marte, que são muito maiores do que os da Terra. O planeta poderia ser tão grande quanto Júpiter. Se a Terra fosse do tamanho de uma uva, Júpiter teria o tamanho de uma bola de basquete. Teríamos o tamanho de Júpiter e os anéis de Saturno flutuando ao nosso redor. Os anéis podem parecer um grande pedaço de rocha no ar, mas na verdade são partículas de gelo e pedaços de rochas congeladas. Eles variam desde o tamanho de seixos até o tamanho de um carro. Os anéis de Saturno são sustentados pela gravidade exclusiva da região. Com muitas dessas rochas de gelo flutuando no céu, não haveria muita luz solar entrando no planeta, o que significa que o planeta sempre seria mais frio do que o normal, sem falar nas muitas luas que teria. Nosso megaplaneta também poderia ter muitas luas circulando acima de nós, contribuindo para as ondas gigantes. Júpiter é conhecido pela Grande Mancha Vermelha, um lugar com o dobro do tamanho da Terra, que tem tempestades semelhantes a furacões acontecendo há centenas de anos. A população da mega-terra se estabeleceria longe disso. Mercúrio é um planeta, mas se parece com a Lua devido a todas as crateras ao redor. Elas são devidas aos muitos asteroides e cometas que o atingiram ao longo de bilhões de anos, mas a paisagem aqui consiste principalmente de montanhas, planaltos, penhascos e vales. A bacia Calores tem quase 1.600 quilômetros de largura. Acredita-se que tenha sido formada por um cometa. Os desertos da Terra são sobretudo quentes e consistem em dunas, mas também possuem planícies e pequenas colinas. O maior deserto do mundo é o continente Antártico. Mercúrio não tem atmosfera para reter calor, então fica muito quente lá quando o Sol está voltado para ele e muito frio quando o planeta se afasta da estrela. Nessa mega Terra combinada, os desertos provavelmente teriam uma paisagem semelhante à de Mercúrio. Os animais que viveriam nela provavelmente seriam algo como escorpiões gigantes e cobras do deserto, que tomam sol durante o dia e saem para caçar à noite. Mas as altas temperaturas diurnas derreteriam qualquer um que passasse caminhando. E embora Mercúrio seja o planeta mais próximo do Sol, ele não é o mais quente. Vênus tem temperaturas de quase 480 graus Celsius. Os cientistas acreditam que as terras dele são planas por causa das temperaturas extremas, mas nem tudo é plano, com alguns vulcões e áreas montanhosas. Provavelmente podemos encontrar esse terreno e clima perto do Equador, pois lá é sempre quente. Os humanos não conseguiriam viver lá, a menos que construíssem cúpulas especiais para manter a vida. Mas, como o megaplaneta seria enorme, nem todo o seu território precisaria ser povoado. Algumas áreas teriam a atmosfera adequada para respirar, mas alguns lugares poderiam não ter esses luxos. Nos polos, o clima provavelmente iria imitar o de Plutão, embora tecnicamente ele não seja mais um planeta. Em 2006, ele foi declarado oficialmente um planeta anão, e é ainda menor do que a Lua. Não se sabe muito sobre essa pequena rocha flutuante, exceto que é composta por cerca de 70% de rocha e 30% de gelo. Os cientistas acreditam que uma parte da superfície dele seja coberta por nitrogênio congelado e metano sólido, etano e dióxido de carbono. Uma vez que o megaplaneta seria enorme, a gravidade poderia ser muito forte. A gravidade de Júpiter é suficiente para dobrar o nosso peso. Os humanos provavelmente seriam muito altos e super grandes para combinar com o grande planeta. Até os oceanos seriam enormes. Nossos oceanos pareceriam pequenos lagos em comparação com o que a mega-terra teria reservado para nós. Os humanos precisam de algo em torno de 24 horas em um único dia. Nossos corpos se adaptaram muito bem a isso, mas não nos afetaria muito se o dia tivesse algumas horas a mais ou a menos. Não poderíamos viver em qualquer outro planeta sem usar o equipamento adequado. Não duraríamos mais do que alguns segundos em lugares como Júpiter, Netuno e Saturno.
Em Marte, é possível durar o máximo que você conseguir prender a respiração. A atmosfera é rarefeita e a gravidade é semelhante à nossa, mas você pode congelar. Mesmo sendo um planeta vermelho, na verdade ele é muito frio e tem calotas de gelo nos polos cobertas por dióxido de carbono. O mesmo vale para Mercúrio. Você só conseguirá durar lá o tempo que puder prender a respiração e deve estar no momento certo entre o nascer e o pôr do sol. As civilizações antigas não seriam tão variadas quanto na Terra, pois os terrenos e condições extremas não teriam permitido as descobertas e o comércio. Mas, eventualmente, à medida que os humanos desenvolvessem tecnologias especiais para certas áreas, diferentes culturas surgiriam. Muitos animais também evoluiriam de maneiras específicas e únicas. Porém, devido ao enorme tamanho do planeta, o isolamento e o fato de estar no topo da cadeia alimentar permitiriam que certos animais existissem desde o início do planeta sem evoluir. Portanto, seria possível que essa mega-terra tivesse dinossauros antigos vagando por aí, e eles seriam ainda maiores do que os da Terra. E embora haja uma grande chance de que alguns humanos sejam fisicamente diferentes uns dos outros, poderia haver até mais de uma espécie de humanos vivendo em extremos opostos do planeta. Por causa do isolamento, eles evoluiriam à sua própria maneira de acordo com o ambiente. Ao longo dos séculos, os avanços tecnológicos espalhariam diferentes culturas e estaríamos mais abertos uns aos outros. Certa vez, Neandertais e Homo sapiens viveram lado a lado e foram considerados as duas espécies de humanos. Os Neandertais eram inteligentes e usavam ferramentas para caçar e desenhar. Os Homo sapiens eram sobreviventes e ficavam vagando para descobrir novas terras. Poderia haver duas espécies humanas dominantes e outras menores que viveriam em certas áreas da Megaterra. Elas seriam maiores, mais resistentes e mais rápidas do que nós. Aqueles que vivem perto das árvores teriam membros alongados para se esticar e balançar de árvore em árvore. Os que vivessem em savanas provavelmente correriam muito rápido e teriam pernas longas para isso. Os países e as cidades seriam maiores do que os que temos na Terra normal. Um país poderia ser tão grande quanto a própria Terra. A população humana poderia chegar a dezenas de bilhões de habitantes. Uma tecnologia especial de transporte poderia ser inventada para as pessoas viajarem de um continente para outro. Percorrer essas distâncias poderia levar meses ou até anos se fossem usadas aeronaves normais. Assim, haveria trens de alta velocidade que viajariam muito rápido sobre a Terra e aviões parecidos com foguetes voando pelo céu. Viajar pelos oceanos exigiria navios extremamente resistentes. Viajar pelo Oceano Atlântico já é assustador para muitos. Então imagine fazer uma viagem por um corpo d'água que seria potencialmente 8 vezes o tamanho da Terra. Precisaríamos de um barco maior. Haveria áreas a serem evitadas, como a Grande Mancha Vermelha com suas tempestades eternas. Mas a indústria do turismo poderia ter um local para quem quisesse ver. É improvável que viver em um planeta tão grande se torne uma realidade para a maioria de nós tão cedo. Mas os cientistas já estão discutindo idas para outros planetas para encontrar um novo lar para os humanos. Nos últimos anos, os cientistas fizeram duas descobertas revolucionárias sobre nosso universo. Graças às novas tecnologias, olhamos para o passado distante e aprendemos algo que pode mudar nossa compreensão do universo para sempre. Quais são essas descobertas e o que elas significam para nós? Vamos descobrir. Recentemente, revelamos a primeira imagem colorida do telescópio espacial James Webb. É uma foto alucinante que captura milhares de galáxias antigas. Essa luz mais antiga documentada na história do universo data de mais de 13 bilhões de anos atrás. Isso é apenas 600 milhões de anos após o Big Bang. É como dar uma espiada no álbum de bebê do universo. Mas isso foi apenas o começo. Os astrônomos esperavam ver algumas galáxias minúsculas e jovens, mas o que encontraram foi uma verdadeira surpresa, impossivelmente maciça, e tudo isso a partir de apenas um pequeno ponto vermelho. O principal autor do estudo, Ivo Labé, estava trabalhando no computador como de costume e de repente obteve dois números. Idade, 13,1 bilhões de anos. Peso, 100 bilhões de estrelas. Quando percebeu o que isso significava, quase cuspiu seu café. Mas esse ponto vermelho foi apenas o começo. No dia seguinte, eles encontraram mais 5 galáxias iguais a essa. Na verdade, essas 6 galáxias maciças são tão antigas quanto a própria Via Láctea. Toda a equipe de pesquisa ficou incrédula. Eles pensaram, peraí, o quê? Elas não poderiam ser tão maduras tão cedo no tempo. Será que cometemos um erro?
Mas não, o telescópio espacial James Webb, o novo cara legal do bloco espacial, tem sérias habilidades. Ele pode ver através de nuvens de poeira com sua visão infravermelha e detectar galáxias que antes eram invisíveis. Esqueça o Hubble, tem um novo observador de estrelas na cidade. Mas por que isso abalou tanto as coisas? Porque essa descoberta afeta a nossa compreensão de como as galáxias se formaram. Vamos tentar explicar. Há muito tempo, 13,8 bilhões de anos atrás, para ser preciso, nosso universo nasceu. Ele ficou relaxando por um tempo, e então começou a formar as primeiras galáxias. E essas galáxias estavam cheias de gás e poeira. Por fim, esse gás começou a se transformar em estrelas. Algumas galáxias eram mais maciças e tinham mais estrelas, e outras eram mais leves e quase não tinham estrelas. De qualquer forma, todas elas cresceram gradualmente. As estrelas nelas nasceram lenta e suavemente. É assim que nossos modelos atuais explicam esse fato. Mas essas novas observações do telescópio espacial James Webb mostram uma surpresa inesperada. Parece que, mesmo no início do universo, nossos antigos amigos tinham muitas estrelas, mais do que esperávamos. Se for esse o caso, então essas galáxias são como os superdotados do universo. Elas pularam a fase de crescimento pequeno e gradual e foram direto para serem gigantescas rompedoras do universo. De acordo com o nosso modelo cosmológico atual, elas nem deveriam existir, mas existem. Portanto, parece que após o Big Bang, as estrelas estavam se formando muito mais rápido do que pensávamos. O que é muito estranho. Isso pode significar que há algo faltando em nossa compreensão da formação das galáxias. Como você pode ver, essas rompedoras do universo estão realmente fazendo jus ao nome, causando um possível consenso total entre os cientistas. O universo estava tipo, ei, estou prestes a virar os modelos cosmológicos de cabeça para baixo. Mas não devemos tirar conclusões precipitadas. Há muitas teorias que poderiam explicar essas descobertas surpreendentes sem quebrar o modelo padrão. Por exemplo, talvez a luz que estamos vendo não esteja vindo de estrelas, mas de discos rodopiantes de destruição em torno de buracos negros supermassivos. Essas bestas cósmicas colossais podem engolir a matéria e cuspir um espetáculo de luz deslumbrante. E o olhar aguçado do telescópio James Webb está detectando esses enigmáticos discos de acreção como nunca antes. Ou talvez essas galáxias possam estar brincando de esconde-esconde conosco. Talvez haja algo mais na história que ainda não vimos. Afinal de contas, o universo é vasto e misterioso, e nós apenas começamos a arranhar a superfície. Opa! Precisamos ir mais devagar aqui. Antes de tentarmos explicar tudo isso, precisamos confirmar se essas galáxias antigas são realmente tão antigas assim. Embora mesmo que sejam apenas buracos negros supermassivos, isso ainda mostra uma mudança surpreendente. Teremos que esperar cerca de 1 ano para descobrir. Uma coisa é certa. O telescópio espacial James Webb definitivamente nos ensinou uma lição valiosa. Espere o inesperado. E esse é apenas o começo do inesperado. A equipe de Yves Labbé não foi a única a fazer uma descoberta tão grande. Tem também uma equipe que afirma ter desvendado os segredos do passado do universo, e isso vale 2 prêmios Nobel. Saia da frente, telescópio espacial James Webb, porque essa descoberta veio de uma antena que é menor do que uma geladeira e custa menos de 5 milhões de dólares. Isso é que é caça às pechinchas espaciais. Os astrônomos captaram esse sinal que trouxe algumas surpresas. Ele estava vindo das primeiras estrelas do nosso universo, na época em que elas estavam apenas começando a cintilar. Diga oi para nossos ancestrais celestiais novamente. No entanto, o sinal era bem estranho. As temperaturas eram anormalmente baixas e havia uma onda pronunciada que deixou os astrônomos encucados. Tem uma teoria. A matéria escura pode ter aprontado algumas, e se esse for o caso, então podemos estar realmente à beira de uma grande descoberta. Imagine que você está olhando para o céu noturno repleto de estrelas, mas há algo mais lá que você não consegue ver. É como um manto invisível que cobre todo o universo. Os cientistas chamam esse material misterioso de matéria escura. Essa matéria é como o fantasma do nosso mundo. Ela não emite, absorve ou reflete nenhuma luz. Não podemos vê-la com telescópios, nem com nossos olhos. É por isso que a chamamos de matéria escura. Mas se não podemos detectá-la de forma alguma, como sabemos que ela existe? Por causa de sua atração gravitacional. Um dia percebemos que nossa compreensão de como as galáxias foram criadas estava incorreta. De acordo com nossos cálculos, elas deveriam ter sido um gás caótico, mas algo as manteve unidas, transformando-as em espirais, como um tipo de cola invisível.
Então pensamos, talvez essa cola invisível realmente exista? Se a Lua fosse invisível, ainda assim suspeitaríamos que ela existe em algum lugar porque sua gravidade afeta as marés na Terra. Esse também é o caso da matéria escura. Sua gravidade influencia o movimento das galáxias e de outros objetos cósmicos. De fato, a matéria escura constitui uma grande parte do universo, cerca de 27% dele. Além disso, a matéria normal que podemos ver, como estrelas, planetas e galáxias, representa apenas cerca de 5% do universo. Portanto, embora não possamos ver a matéria escura, na verdade há mais dela no universo do que tudo o que podemos ver. Os cientistas ainda estão tentando descobrir se a matéria escura existe e do que ela pode ser feita. Algumas teorias sugerem que ela poderia ser composta de partículas exóticas que são diferentes das partículas com as quais estamos acostumados. Outras afirmam que pode ser algum tipo de matéria estranha, não descoberta, que não interage com a luz de forma alguma. De qualquer maneira, é um mistério intrigante. E se algum dia confirmarmos a existência da matéria escura, nossa compreensão do mundo mudará para sempre. Portanto, agora você pode entender por que a comunidade científica está tão empolgada. Se essa descoberta for confirmada, teremos a primeira prova real da existência da matéria escura. Tal descoberta pode ser ainda mais importante do que o próprio Big Bang, porque, como dizem os astrônomos, somos feitos de matéria estelar e, portanto, estamos vislumbrando nossa origem. Mas, é claro, ainda temos que esperar e explorar tudo isso em detalhes. Na ciência, nunca devemos nos apressar em tirar conclusões. E enquanto os cientistas estudam esse material, nós estaremos aqui, na ponta dos nossos assentos, esperando o próximo sucesso de bilheteria espacial. O universo nunca deixa de nos surpreender com suas maravilhas. Quem diria que uma antena tão pequena e humilde poderia revelar tais segredos cósmicos? Isso só mostra que, na vastidão do espaço, até mesmo as menores descobertas podem ter o maior impacto. Continue olhando para cima e quem sabe quais outras surpresas cósmicas estão esperando para serem descobertas. Sons estranhos e incomuns vindos do nada estão se espalhando por toda a nossa galáxia, se repetindo constantemente, e é algo que nunca ouvimos antes. Os cientistas descobriram isso em 2020 e não era nada similar a qualquer um dos outros sinais de energia que já estudaram. Sinais fortes e incríveis de rádio ocorrendo de tempo em tempo e desaparecendo misteriosamente em um dia. Isso não se encaixa no perfil de nenhum corpo espacial que conhecemos. O sinal é um pouco irritante e desaparece sem uma programação. Quando os cientistas tentaram compará-lo com o de alguns outros telescópios, ele já havia desaparecido. As estrelas de massa baixa às vezes brilham com energia de rádio, mas não nesse caso, uma vez que em sua maioria elas têm contrapartes de raios X. Estrelas colapsadas muito densas como os pulsares e magnetares também não são uma opção. A solução mais próxima que encontraram é uma misteriosa classe de objetos chamada transiente de rádio do centro galáctico, ou GCRT na sigla em inglês. Trata-se de uma fonte de rádio que ilumina e brilha rapidamente. Ela decai perto do centro da nossa galáxia e pode nos ajudar a desvendar os mistérios do universo. Se você tivesse um carro voador que pudesse subir a velocidade de 95 km por hora, só precisaria de 1 hora para chegar até o espaço. A Lua está um pouco mais distante, 400 mil quilômetros, que é cerca de 10 vezes a circunferência do nosso planeta. Isso significa que uma viagem até lá seria como dar uma volta ao redor do globo e fazer isso 10 vezes direto, que levaria menos de 6 meses. Uma jornada a Plutão demoraria mais de 800 anos. O Próxima b é o vizinho mais próximo semelhante à Terra que temos. É um pequeno mundo rochoso que orbita o vizinho estelar mais próximo do nosso Sol. Ele faz sua jornada ao redor da zona habitável da estrela, uma área que está longe o suficiente de qualquer estrela para ter condições moderadas, nem muito fria nem muito quente para que a água líquida exista, pelo menos hipoteticamente. Se você tentasse viajar para Próxima b a 40.200 km por hora, que é a velocidade dos foguetes lunares Apollo, levaria mais de 112 mil anos para chegar lá. E pode não conseguir respirar ali. Ninguém sabe se há atmosfera ali. Os humanos exploram o universo o tempo todo, mas só podemos ver cerca de 5% da matéria lá em cima. E Albert Einstein foi o primeiro a perceber que o espaço vazio não é realmente nada. O resto que não conseguimos observar é na verdade composto de 27% matéria invisível, também conhecida como matéria escura, combinada com 68% de algo chamado energia escura.
Se você tentar despejar água no espaço, é claro, fora de uma espaçonave, ela imediatamente irá ferver ou evaporar. Isso ocorre porque não existe ar ou pressão dele no espaço. À medida que a pressão atmosférica diminui, a temperatura normalmente necessária para ferver a água também cai. Tendo isso em mente, a fervura é muito mais rápida no topo de uma montanha do que, por exemplo, ao nível do mar. Não há pressão de ar no espaço, então isso acontece a uma temperatura muito baixa. Os cientistas acreditam que existem pelo menos alguns bilhões de galáxias por aí. Não sabemos o número real e provavelmente nunca saberemos, mas eles tentaram calcular contando quantas galáxias podemos ver em uma área bem pequena e restrita do céu. Pode parecer que o universo era cheio de estrelas e alguns planetas aqui e ali, mas nossa galáxia tem pelo menos 100 bilhões de planetas. Se você encher um balão com hélio e soltá-lo, notará que ele flutua muito alto e subirá para a atmosfera, mas não para o espaço sideral. Quanto mais alto se vai, mais rarefeito se torna o ar na nossa atmosfera. Seu balão irá até o ponto em que a atmosfera ao redor tem o mesmo peso que o hélio nele. Isso acontecerá aproximadamente a uma altura de 32 km acima da superfície, então esse será o ponto máximo do balão. Não sabemos realmente qual a grandeza do universo. Não conseguimos ver suas bordas, nem sabemos se ele as tem. Usamos a tecnologia para enxergar a uma distância de cerca de 14 bilhões de anos-luz do nosso planeta. Isso significa que podemos ver cerca de 28 bilhões de anos-luz de diâmetro, começando com a camada mais externa da nossa atmosfera, que termina a cerca de 960 km acima da superfície terrestre, embora o tamanho do universo esteja mudando constantemente e fique maior com o tempo. Mercúrio fica mais próximo do Sol, então a maioria das pessoas também pensa que se trata do planeta mais quente. Ainda assim, esse título fica com Vênus, o segundo a partir da nossa estrela central, cerca de 48 milhões de quilômetros mais longe do Sol em comparação com Mercúrio. Este, por sua vez, não tem uma atmosfera, que é como uma espécie de cobertor de aquecimento que ajuda a manter o calor proveniente do Sol. Vênus tem uma atmosfera inesperadamente densa, cerca de 100 vezes mais do que a nossa. Ela não deixa o calor sair, apenas o retém e torna o planeta cada vez mais quente. Além disso, essa atmosfera consiste principalmente em dióxido de carbono, que permite a entrada livre da energia solar, mas é menos transparente para perder as radiações de comprimento de ondas longas que a superfície quente e aquecida emite. A temperatura média lá é de cerca de 468 graus, suficiente para derreter o estanho. A máxima em seu vizinho, Mercúrio, é de 427 graus. Em talvez 2 ou mais bilhões de anos, estará muito quente para a existência de vida no nosso precioso planeta. Conforme as centenas de milhões de anos passam, nosso Sol continuará ficando mais quente e mais brilhante. Eventualmente, as temperaturas ficarão tão altas que nossos lindos oceanos desaparecerão. Como eles produzem 70% do oxigênio de que precisamos para sobreviver, não haverá vida. Tudo isso significa que a Terra simplesmente se tornará um enorme deserto, algo como Marte é hoje. Plutão, um ex-planeta e agora planeta anão muito distante, é realmente menor em diâmetro do que todo o território dos Estados Unidos. A maior distância lá, do Maine até o norte da Califórnia, é de aproximadamente 4.700 km, enquanto Plutão tem apenas cerca de 2.370 km de diâmetro. Este planeta está muito longe, mas a borda do nosso sistema solar fica 1000 vezes mais distante do que ele. No entanto, os astrônomos encontraram muitos objetos espaciais orbitando nosso Sol, muito mais longe do que Plutão, como objetos do cinturão de Kuiper e transneptunianos. Há ainda uma nuvem de cometa Oort, que vai a meio ano-luz do planeta anão, também 1000 vezes mais longe. Uma estrela de nêutrons é realmente pesada. Apenas uma colher de chá com ela pesaria 6 bilhões de toneladas. Uma delas é resquício de estrelas enormes que ficaram sem combustível. A enfraquecida explode e seu núcleo se desfaz, mas em razão da gravidade, forma uma de nêutrons extremamente densa. Essa normalmente tem uma massa de até 3 sóis, porém o raio é de cerca de 10 km, porque se trata de uma das coisas mais densas do nosso universo, pelo menos que conhecemos. O universo tem uma cor, algo como bege, ou o chamado laticósmico. Também tem seu próprio cheiro, que lembra a carne grelhada ou metal quente. Pelo menos isso é algo que astronautas que flutuaram no espaço disseram.
Se você deseja construir um traje espacial, prepare-se para trabalhar muito. Leva 5.000 horas para fazer e vai custar $1 milhão. Um realmente bom terá 11 camadas de material e pesa cerca de 50 quilos. E precisa ser confortável. Você precisará de mais espaço dentro dele, pois cresce até 5 centímetros quando está em órbita. Quando está flutuando no espaço, você não sofre nenhum impacto da gravidade da Terra. É por isso que as vértebras da sua coluna podem se expandir e relaxar um pouco, o que significa que você ficará 3% mais alto. Para 1,80 m, por exemplo, são cerca de 5 centímetros a mais. Não se preocupe, isso não é permanente. Assim que voltar para a Terra, irá encolher de volta ao seu tamanho normal em alguns meses. O espaço não é a melhor opção se você quiser conversar com seu amigo. Porque lá em cima, na verdade, o som não viaja. As moléculas estão tão distantes que as vibrações sonoras não conseguem alcançá-las, o que significa automaticamente que não são capazes de vibrar, e assim não conseguimos ouvi-las. Os filmes não são claros quanto a isso. Ninguém conseguiria ouvi-lo gritando no espaço também. Nós meio que vivemos dentro do nosso Sol, que não é apenas aquela bola de luz grande e quente localizada a 150 milhões de quilômetros de distância de nós. A atmosfera externa é muito maior, se estende muito além da superfície que podemos ver. A órbita do nosso planeta passa por essa tênue atmosfera. A evidência é quando rajadas de vento solar geram as luzes do sul e do norte. Isso significa que, de alguma forma, vivemos dentro da estrela. Não apenas nós, outros planetas também, incluindo o distante Netuno. A heliosfera, que é o que chamamos de atmosfera solar externa, se estende por cerca de 16 bilhões de quilômetros.